Está trabalhando. Fechou. Gente, então assim, ó, no último encontro a gente parou no artigo 169, para quem quiser se situar aí. A gente parou no 169, mais especificamente a gente iria começar hoje a partir do parágrafo 1º, né? Que fala dos registros de loteamento e desmembramento. Mas eu só vou, para a gente fazer um refresh aí na cabeça, eu só vou fazer uma remissão rápida ao caput, ao 169 novamente, só para a gente se situar, relembrar e tudo mais, tá? O 169 trata, então, da questão dos registros, da abertura de matrícula em serventias. Aliás, deixa eu me recapitular aqui. Ele fala sobre a abertura de matrícula em circunscrições onde os imóveis estão, tipo assim, onde abrange uma circunscrição aqui e outra circunscrição lá, né? Por exemplo, imóveis de divisa, né? Então, ele fala assim, ó, todos os atos enumerados no artigo 67 dessa lei serão obrigatórios e efetuados na serventia da situação do imóvel, observado o seguinte: as aplicações serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, observando o disposto no inciso 1º do parágrafo 2º e parágrafo 18 do artigo 176 dessa lei. 2. Para o imóvel situado em duas ou mais circunscrições, serão abertas matrículas em ambas as serventias dos registros públicos. 3. Revogado. 4. Aberta a matrícula na serventia da situação do imóvel, o oficial comunicará o fato à serventia de origem para o encerramento de ofício da matrícula anterior. Isso acontece bastante aqui. A gente trabalha aqui com imóveis em vários... a gente tem um registro de imóveis para várias comarcas, né? E a gente vê essa situação nos imóveis que fazem divisa, né? Eu já peguei regularizações onde um imóvel começava em Botuverá e terminava em Brusque ou em Guabiruba, né? Por serem cidades vizinhas. Ou também essa situação, né? Ela acontece, por exemplo, quando... Não se aplica a essa situação que eu ia exemplificar. Enfim, deixa quieto. É só para essa situação de circunscrição mesmo. Então, a gente parte... Depois, quando você terminar, eu vou falar um pouquinho da regra, que eu estudei um pouquinho mais sobre a regra de territorialidade ali. Pode falar, tinhas uma observação para fazer, né? Isso. Ô, Fran, Oi. Antes de você começar a falar, aqui a gente tem muito essa situação em imóveis rurais. Quando a gente vai fazer o georreferenciamento, no momento do levantamento, a gente percebe que parte do imóvel está em outro município. E aí a gente separa essas glebas e o cartório onde aquele imóvel está registrado atualmente, ele faz essa comunicação para o outro cartório onde vai gerar uma nova matrícula. E aí o GEL já extingue isso. Aqui é muito comum. Isso. Eu não tinha percebido uma coisa técnica, que é uma coisa, eu falo assim, que é uma coisa técnica. Quando eu fui ler o livro que chegou para a gente, eu consegui visualizar melhor para a gente falar. O artigo 69, ele gira em torno de um princípio, que é o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade, assim como vários princípios no direito imobiliário, ele é muito importante para que a gente, né, que trabalha com a área, entenda. Os limites é uma coisa que meio que consolidou nessa lei, que na medida provisória tinha dado uma confusão, como que ficaria, porque assim, a regra de competência, ela é absoluta, ela é relativa, ela é exclusiva, então estava dando um conflito. Por quê? Porque a gente sempre tem um cartório que... Até o livro dá um exemplo. Por exemplo, tem um cartório que vai ser o cartório, o loteamento. Quando é construído no meio da divisa. Por exemplo, a matrícula do loteamento ela era de uma circunscrição. Quando você vai abrir os lotes individuais, vai ser dividido, né? Em tese, vai ficar metade para um cartório. Vamos dizer que tem 2 cartórios, 2 circunscrições. Vai ficar metade para uma circunscrição e metade para outras circunscrições. Até então, anterior à lei, como que era feito? Se tinha, vamos dizer, registros iguais, idênticos, os registros eles eram feitos nas 2 circunscrições.
transcrições. Por exemplo, ia fazendo a matrícula mãe. É um registro muito importante para todos os lotes. Eles eram feitos em todos os lotes, registros. E aí, essa lei, ela trouxe uma demarcação assim, ó. O que vale, qual é o registro competente para territorialidade é o registro predial da unidade. Então, por exemplo, são 30 lotes, 15 lotes estão de um lado, 15 lotes estão do outro. Os registros devem ser feitos com relação à situação predial. Então, ali, ó, até anotei, assim, o princípio da territorialidade, direito real, direito imobiliário, todos os imóveis escritos ou transcritos, eles têm que se abaixar, né? Fala assim, se valer segundo o critério da territorialidade. Aí eu até fiz uma distinção, o que é escrito e o que é transcrito. O que é escrito e o que é transcrito, porque às vezes a gente fica com dúvida, e lá em alguns livros fala transcrito e inscrito. Os transcritos são aqueles que são copiados, transladados. Então, por exemplo, assim, eu não sei se você, quando a gente vê muito nas transcrições muito antigas, ela pega o título e é reproduzido na transcrição o que está escrito no título. Então, é reproduzido na íntegra. Então, ele é transladado, ele é copiado, então por isso que é transcrito. As transcrições, quando a gente pega um livro de transcrição, que é aqueles livros antigos, anteriores à matrícula imobiliária, eles são um exemplo de título transcritos, porque eles eram reproduzidos igual título. Então, às vezes, eles não vão exprimir muito os princípios, a realidade. Eles vão simplesmente pegar o que estava lá e jogar, e acabou. A gente que vai traduzir e retirar as informações importantes. Os inscritos são o que acontece com as matrículas imobiliárias. Eles são extraídos as informações importantes. Então, eles são matriculados, incluso numa lista. A inscrição significa isso, imóveis matriculados, incluso numa lista. Então, extraído realmente as informações que a gente precisa e feito uma matrícula, uma inscrição com relação aos dados pertinentes ao direito imobiliário. Aí, outra coisa que eu queria deixar assim, para a gente gravar é que todos os princípios imobiliários, eles são importantes, são basilares e de grande importância, pois e esse princípio territorial em si, ele é importante porque quando você conhece, por exemplo, a TAI, ela trabalha em Brusque e as regiões. Se ela não para o tempo dela, né, e ela não demarca a região que ela trabalha, e ela não entende o princípio da territorialidade e não marca, ó, aqui é o cartório de Brusque, aqui é o cartório de registro de outra cidade, aqui é o cartório de... Se ela não faz esse processo, corre o risco dela acabar errando e errando feio. Eu tenho uma amiga minha aqui que a gente pegou, eu ajudei ela no uso capião, por exemplo. O uso capião, a matrícula era da primeira circunscrição, mas a região competente, aquele loteamento, ele era da segunda circunscrição. Eu ajudei ela a fazer a petição e eu falei para ela, só que eu não fiquei reforçando. Eu falei para ela, olha, isso aqui, ele é da segunda circunscrição, tá? Você não esquece. E ela continuou fazendo o trabalho. O que ela fez? Ela foi e protocolou na primeira circunscrição. Lá, perante a lei, fala assim, ó, que compete ao cartório, quando você paga 50% dos emolumentos, compete ao cartório a analisar, e aquele valor que foi pago nos emolumentos, pelo menos aqui, de 50%, ele se refere à análise. O imóvel não era competente à circunscrição. O cartório cobrou porque ele fez a análise, fez as exigências e direcionou ela para o cartório de origem. E ele pegou e simplesmente devolveu o título e ela falou, cadê meu dinheiro? Ele falou, não, porque a gente fez a análise. E lá na lei de loteamento, ou na lei de uso capião, diz que eu devo cobrar os meus 50% pela análise. Aí ela foi brigar, mas qual foi o erro? Foi do cartório? Não, porque você está analisando o uso capião. Você tem que analisar o princípio da territorialidade e verificar o seguinte, ó, independente que essa matrícula ela está hoje na primeira circunscrição, qual é o loteamento dela e onde esse loteamento está registrado atualmente. Aqui a gente tem uma lei, que é a lei de 2002, tem duas leis, tem uma de 94 e 2002, que trata principalmente dos marcos territoriais que compete a cada circunscrição.
Se você não tem o trabalho de pegar essa lei, a gente tem uns mapinhas também no TJ, que ele discrimina ali o loteamento. Se você não tem o trabalho de fazer isso, se você não tem o trabalho de ligar no cartório e perguntar se ali realmente o imóvel está ou não atualmente nessa circunscrição, você acaba perdendo um dinheiro. Então, esse princípio aí, ele vai definir, e esse artigo ele vai definir, e essa questão que ele fala ali da averbação, antes, como eu estava dizendo, tinha que fazer ambos os registros em todas as matrículas. Hoje, não. Hoje, por esse artigo, depois vai se ler ali, você registra na circunscrição competente a área que é a área que fala a área do logrador, a área predial, que o imóvel realmente está registrado, que aquele marco discriminou que aquele imóvel é daquela circunscrição, e você faz uma verbação de remissão lá nas outras matrículas ou na matrícula do loteamento, informando informações pertinentes quanto a esse registro. Alguém tá falando alguma coisa? Então, assim, hoje, agora ficou definido. Então, eu até coloquei aqui, ó. Portanto, fica nesse artigo demonstrado que a competência exclusiva é do registro predial da situação do imóvel para análise e processamento do pedido de registro, sob pena de nulidade das práticas, dos atos praticados. Tem um artigo, que é o artigo 214 da Lei 6.015, que ele fala que os registros praticados se você quiser ler, tá? Se você tiver 214 da Lei de Registro Público, ele vai falar isso, que eles podem ser anulados, né? Eles são sobre pena de nulidade, eles podem ser nulos de pleno direito. Por quê? Porque só que aí e também eu li nesse livro muito importante a questão. O que é nulo? O registro. Não significa que aquele título ele está prejudicado. Então, o registro competente ele vai ser nulo. Tem que se pegar aquele título e levar no registro competente para se registrar. Mas o que nesse meio tempo pode acontecer? Se você tem um registro nulo aqui, essa escritura está registrada na matrícula com a circunscrição competente. Se você tem um registro nulo aqui, vamos se dizer por um deslize da situação, o antigo proprietário vende de novo esse imóvel e essa pessoa pega a escritura e registra na circunscrição competente, quem que é o proprietário registral? É aquele que registra. O que transfere a propriedade? É o registro. Quem registra primeiro é o proprietário. Então, em tese, se a pessoa errada registra no lugar certo, ela é proprietária. Então, eu fiz essas anotações para a gente iniciar esse caput, porque eu acho que não sei se eu tinha te falado muito desse princípio da territorialidade. E é muito importante a gente saber a definição do princípio. Então, como ficou definido? Que ele é um princípio exclusivo, a territorialidade é um princípio exclusivo para o prédio de origem, ali, para análise e processamento do imóvel, então a gente vai olhar a situação predial, aonde aquele imóvel está realmente localizado. Pela localização daquele imóvel, a gente vai definir a circunscrição competente, a área geográfica onde o cartório deve ser mesmo registrado. Então, as demais informações, as demais coisas vão ser feitas através de indicação, através de averbação. Não se obriga-se mais que os registros sejam feitos em várias matrículas ou seja reproduzido na íntegra, como era feito anteriormente. Muito bom, Fran. Aí a gente vai no parágrafo 2. Aí o parágrafo primeiro, tá, lê para mim, por favor. Parágrafo 1º. O registro do loteamento e do desmembramento que abranger o imóvel localizado em mais de uma circunscrição imobiliária observará o disposto no inciso 2 do caput desse artigo, que fala sobre a abertura de matrícula em ambas as serventias. As matrículas das unidades imobiliárias deverão ser abertas na serventia do registro de imóveis da circunscrição em que estiver situada a unidade imobiliária, procedendo-se às averbações remissivas. Pode falar, Fran. Não, é isso mesmo. Aí registra-se e procede às averbações remissivas, só isso. Isso. Parágrafo 2º. As informações relativas às alterações de denominação de logradouro
as informações relativas às alterações de denominação de logradouro e de numeração predial serão enviadas pelo município à serventia do registro de imóveis da circunscrição onde estiver situado o imóvel por meio do SERP, e as informações de alteração de numeração predial poderão ser arquivadas para uso oportuno e a pedido do interessado. Vou fazer uma pausa aqui. Acho que sobre o parágrafo primeiro todos entenderam, né? É o que a Fran estava explicando até agora. E o parágrafo segundo, não sei se acontece isso na cidade de vocês aí, se a prefeitura se comunica com o registro de imóveis, isso seria maravilhoso, né? Acontecer. Aqui, por exemplo, eu acho que vai ser um cenário bem remoto disso acontecer. Não sei se vai, mas se acontecer, vai demorar bastante tempo, porque, para vocês terem noção, nem os setores da prefeitura eles conversam entre si com relação às informações de cadastro imobiliário, né? Por exemplo, se eu tenho um habite que saiu, né? Tem lá só o cadastro imobiliário do terreno hoje. Só está cadastrado o terreno, um lote lá, 250 metros. Aí eu regularizei uma construção que está em cima desse terreno, uma construção de 100 metros. O setor de planejamento que emitiu o habite, ele não tem um procedimento, uma regra, ele não vai lá periodicamente no setor de cadastro imobiliário, na fazenda, para dizer assim, ó, foi acrescentado tal área construída nos cadastros, tal. Não, isso aí fica a encargo do contribuinte, ou do advogado, ou do despachante que estiver fazendo o serviço, se quiser deixar aquele cadastro imobiliário atualizado, né? Então, isso eu conversei com algumas pessoas já sobre isso aqui, para tentar estabelecer uma rotina, mas é bem complicado, porque isso demanda trabalho para eles. Já foi tentado fazer, tipo, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, desce alguém lá do planejamento na fazenda e atualiza isso, né? Manda um ofício, sei lá, seja, para fazer essas atualizações, mas isso não funcionou. Então, imagina a prefeitura mandar para o registro de imóveis, né? Como é que funcionaria? Não sei como é que é aí, né? Com relação a isso, mas, enfim, se a Fran quiser comentar. Ó, por exemplo, aqui, ó. Quando abre-se um loteamento, quando cria-se um loteamento, o loteador, ele já define naquele memorial e planta os nomes das ruas certinho. Qualquer alteração no logradouro, ela tem, não sei se não estudei muito se é uma regra geral, mas aqui funciona como? É feito um decreto municipal que altera a nomenclatura daquele logradouro, daquela rua, e esse decreto ele é público. Em tese, porque assim, o cartório, ele trabalha com a manifestação das partes. Em tese, né, a gente entende assim, poxa vida, né, o decreto foi lá publicado, o cartório teve acesso, né, as pessoas, todo mundo teve acesso, deveria ser averbado ou colocado, pelo menos lá onde eu trabalhava, como que a gente fazia? Qualquer alteração de rua, que seja feita, até mesmo desmembramento ali no bairro, a gente imprimia aquele decreto e a gente colocava dentro da pasta de loteamento. Isso significaria que aqueles atos estariam públicos? Não. Significaria que nós, analistas, estávamos fazendo o controle de toda a alteração no loteamento. Então, o loteamento X teve a rua alterada, a gente colocava ali os decretos que foram alterando para que a gente tenha ciência que houve alteração. Mas, se a parte fosse lá no balcão e falasse assim, ó, Franciele, eu quero entrar com protocolo de arquivo desse decreto e eu quero pedir que essa informação ela seja pública, esteja disponível para as demais pessoas que estão ali. Então, assim, as informações relativas a alterações de denominação de logrador e numeração predial serão enviadas pelo município à serventia do registro de imóveis da circunscrição onde estiver situado o imóvel por meio do SERP. Então, está dizendo agora que aquele decreto que foi publicado, além de ser publicado no meio
de jornais, de que todo mundo tem acesso à publicidade, o município vai ficar responsável em pegar esse decreto e encaminhar para o cartório. Então, em tese, eu entendo que aquele mesmo ato que eu exigiria que uma pessoa fosse lá e protocolasse no balcão e solicitasse para eu averbar aquele decreto na matrícula mãe e deixar público que o loteamento teve aquela rua alterada, o mesmo ato vai ser feito pelo município. Então, o município, quando ele entrar pelo CERP, ele pegar o decreto e falar, olha, mudou, vamos dizer, a representação do cartório. O cartório, vou ser provocado a arquivar aquela informação. Então, em tese, cartório, poderia fazer uma remissão na matrícula mãe de que houve alteração da rua X pelo decreto tal. E essa informação ficaria pública ali, disponível para todas as pessoas. Eu entendo que seja essa a coisa. E aí, quanto à questão de numeração predial, a numeração predial também é a mesma coisa. Em tese, a prefeitura define aqui, né? Não sei como funciona, mas lá do par, lá do ímpar. É isso aí também, né? Lá do par, lá do ímpar. E aí já é criado-se ali o logradouro que vai ficar naquele loteamento inteiro. Ocorre que a numeração predial ela é atribuída quando a pessoa constrói. Aqui é assim. Então, às vezes, a pessoa tem inscrição imobiliária, mas não tem o número predial. Por quê? Porque a prefeitura não tornou público ainda, não sabe que você construiu. E quando ela sabe, às vezes, automaticamente, sem a gente pedir lá no cadastro, quando eles passam aquele satélite lá e altera as atualizações, às vezes muda ali automaticamente. Então, já cria-se um número e as pessoas começam a utilizar aquele número. Muita gente é ansiosa, às vezes vê que um vizinho colocou o número, já começa a fazer da cabeça, né? Tipo, o vizinho colocou o número 969, eu sou 970. Sabe? Às vezes nem não, porque a prefeitura faz assim, de um lado é os ímpares, de outro lado é os pares, e aí a pessoa do vizinho já coloca a numeração errada sem saber a regra certa, e começa aquele rolo, sabe? Mas, publicamente, se essas numerações forem alteradas por meio do município, por um decreto, vamos dizer que o município fez uma alteração geral, já aconteceu aqui também, do município, por exemplo, verificar que estava tendo muito problema, por exemplo, uma rua aqui, uma rua Tupi, tinha tipo 34, número 39. E a rua Tupi tinha os mesmos número 39 e o 39 era direto da prefeitura. Aí a gente falava, o município tá errado, vocês têm, cara, a mesma rua, tem não sei quantos, número 39, eu acho que vocês fizeram uma contagem errada. Aí eles vão lá e fazem uma renumeração. E aí, essa alteração que envolve os habitos que já foram liberados, as situações que vai mudar um monte de gente ali, eles têm que fazer através de decreto, pegar esse decreto e mandar agora pelo meio do CERP, para que o cartório deixe lá arquivado perante o loteamento, ou até faça uma averbação, uma remissão na matrícula de loteamento, dizendo que houve alterações naquela rua, naquela quadra, e as numerações prediais já foram definidas como X, entendeu? Acredito que seja essa questão aí do parágrafo 2º. Boa observação também, Fran. Só uma coisa que me deixa assim também, né? O parágrafo 2º, ele fala, ele não é uma imposição, né? Ali diz que Sim. As informações serão enviadas, né? E não deverão, né? Não é uma imposição. Então, como é que isso vai acontecer, né? Será que o registrador vai conversar com o pessoal do município, né? Enfim, vamos ver. Coisa que não funciona, né? Que vira aquele rolo. E assim, mas assim, nada impede, pelo menos aqui no nosso provimento, e eu acredito que também lá na própria lei de registro público, eu não vou lembrar o artigo, fala que, além desse parágrafo 2, tem um próprio artigo que fala que as informações pertinentes à logradora serão arquivadas no cartório. Então, nada impede da parte pegar aquele decreto ainda, ou ir lá e pegar essas alterações gerais do loteamento e fazer pedir para o cartório, né? Junta aí, já faz a averbação na matrícula. Por quê? Porque essas averbações de cunho social, de cunho através do decreto municipal, em tese, elas não são pagas. Muitos cartórios, às vezes, cobram. Por exemplo, se eu parte requerer, eles vão falar, interesse seu, você está querendo mudar porque é o seu imóvel, você está querendo mudar, então você vai pagar para você. Mas quando chega assim, em cunho global, alterou-se, todavia, foi um decreto municipal, a gente entende que
quem está requerendo é a municipalidade, é o decreto. Então, a gente pede somente para arquivar ali e tem ali o bom senso que o loteador não vai cobrar, que o registrador não vai cobrar. Bom dia, gente. Só fazer um comentário. Em relação a isso, acho que a gente esbarra no de sempre, a tecnologia. A estrutura do município de tecnologia para poder ter uma conexão com o cartório, às vezes até do cartório também. Então, eu vejo muita dificuldade nisso no país inteiro, por exemplo. Não sei. Exatamente, não. É assim, na prática, a gente vai ver que é tudo muito lindo, no caso, na teoria, né? Na prática, a gente vai ver que as coisas são mais difíceis, são mais complexas, que nem tudo. É igual mesmo o SERP. O SERP é quando você vai falar, putz, vai ter um sistema aglutinador de todos os registros. Ai, que legal, os registros públicos vão estar ali. Mas até isso tornar efetivo mesmo, a gente já vai... A nossa carreira profissional vai estar lá. Eu acho assim, os nossos futuros vão aproveitar melhor essa tecnologia. A gente já tem... Eu falo assim, eu já não tenho do que reclamar. Quando eu entrei no cartório, eu sempre escutei a história de Três Marias. Gente, olha, era 3 senhorinhas e elas eram as 3, e a gente falava de Três Maria. Cada uma era Maria Luísa, Maria não sei o quê, Maria não sei o quê. Aí elas falavam, ai, Franciele, quando a gente escrevia à mão esses livros, quando a gente tinha que... Eles tinham um arquivo de vilas manual que você falava assim, Jesus, como que achava informação de loteamento ali? Mas eles tinham. E eu acho muito importante, é engraçado assim, quando os registradores novos entraram, eles mandarem embora essas senhoras que eram o coração do cartório. Gente, eu vou falar para vocês, a gente ficava perdido, a gente falava assim, se a Maria tivesse aqui, ela ia me falar qual livro. E o sistema, eles falavam, já tá tudo no sistema. Não tá tudo no sistema, porque no sistema tá ali as informações X. Então, o loteamento foi matriculado no livro tal. Mas lá naquele livro onde aquelas Marias anotavam as informações, tinha remissões a contratos, a cancelamento, a coisinhas que era importante. E eles não se preocuparam em levar, em trazer todo, em reproduzir aquela experiência delas de uma outra forma. Eles confiaram muito no sistema. E o sistema muitas vezes falhava e a gente fazia o quê? Ia atrás das Maria. Quantas vezes eu cansei de ligar para as Maria lá aposentadas? Oi, tudo bem? A Franciele, você me ajuda aí, pelo amor de Deus, o que eu faço? Onde eu procuro? Que livro eu olho? Entendeu? Por quê? Porque, querendo ou não, eles são o coração. Essa transição de um sistema para o outro é o que vai acontecer agora com o SERP, essa transição dos nossos sistemas, dos nossos... até chegar no SERP, ele vai dar um trabalho, e quando finalizar, que eu acredito que ainda vai demorar, vai ser um sistema perfeito. Não, realmente, a gente fica um pouco ansioso, né? Não terminou nem o prazo de implementação ainda, a gente já está aí, como é que vai ser? Mas é gostoso a gente já ir pensando como vai ser, até porque a gente abre a nossa mente até para perguntar algumas coisas lá. Eu sou bem curiosa, falei para vocês, eu sou muito curiosa. Então, por exemplo, eu chego no cartório, tipo assim, meio que tentando entender. Esses dias eu cheguei no cartório, o prazo. Vocês estão fazendo prazo de 5 dias? Não, essa lei não chegou aqui pra gente. Como não? Gente, é pública, é federal, mudou todos os cartórios. Ah, não, mas pra gente não aplica. Mas eu queria... Aí eu vou lá na registradora. Mas por que não se aplica? Não tô entendendo. Aí, sabe, a gente já começa a questionar, porque é exatamente isso. Então, assim, vai ter cartórios que vai amar o SERP, vai amar disponibilizar todo o seu conteúdo num sistema X, e vai ter outros que vai ter dificuldade. Também fui em um cartório que eles não tinham a digitalização da matrícula ainda disponível para a gente visualizar ali a visualização. Aí eles me explicaram o seguinte, que o cartório, já tinha todos os arquivos digitalizados. Ocorre que a diretoria, não sei como funciona lá no Registradores, tem uma equipe que você manda o arquivo para eles disponibilizar. Eles não tinham aprovado o tipo de conversão, sabe?
Então tem tudo isso. Então, às vezes, o cartório vai fazer, tudo mais que tem umas regras lá de códigos, de XML, essas coisas de computador que eu não entendo. Por mais que tenha essas regras, eles vão acabar utilizando uma coisa que vai ter um ponto X que vai dificultar essa transição. Aí a gente até como comissão, né, da ordem, se propôs a oficializar o órgão que até agora não disponibilizou e saber o que está prejudicando, o que impede eles de colocar. E ainda assim, eles negativaram alguns livros. Então, por que ele não disponibiliza os que dá e os que não dá, eles deixam sem disponibilizar, mas eles prejudicam todo o arquivo, então eles não mandam nada. Aí fica aquela situação. Não tem nada digitalizado. Não tem nada disponível para a gente visualizar no registradores. Entendi. Sou dessa opinião também. Pelo menos disponibiliza um pouco para ajudar aqueles que precisam daquelas matrículas, né? Mas vai entender, né, o que se passa, né? É. Aí você vai ler agora o parágrafo 3º? Bom, vamos lá. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no inciso 2 do caput desse artigo, que é sobre aquela situação, né, de 2 ou mais circunscrições, as matrículas serão abertas: 1, com remissões recíprocas; 2, com a prática dos atos de registro e de averbação apenas no registro de imóveis da circunscrição em que estiver situada a maior área, averbando-se sem conteúdo financeiro a circunstância na outra serventia; e 3, se a área for idêntica em ambas as circunscrições, adotar-se-á o mesmo procedimento e proceder-se-á aos registros e às averbações na serventia de escolha do interessado, averbada a circunstância na outra serventia sem conteúdo financeiro. Então, antes de eu abrir para a Fran falar, a gente entende aqui o que no parágrafo 3º? Que tendo, né, um imóvel para 2 circunscrições, não havendo matrícula para essa segunda, né, enfim, para essa segunda situação, né, do imóvel, vai abrir-se matrícula, e já havendo matrícula, daí vai ser feito as respectivas remissões na matrícula que não se adequar à regra ali, né? Então, tipo assim, ó, vamos ter um imóvel para 2 circunscrições, né? Onde vai ter a maior área, vai ser feito o registro. É isso, né, Fran? E aí, onde ficar a menor área, a área menor, vai ser feita uma averbação simples, fazendo a remissão a essa matrícula maior. E se a área for igual, né, cabe ao usuário ali, ao proprietário, escolher em qual das circunscrições ele vai querer averbar, né? Para mim fica mais próximo, mais cômodo fazer nessa circunscrição. Então, ele faz a escolha, e aí, naquela que ficar de lado, averba-se a remissão dessa matrícula que foi escolhida. Isso. Eu vou tentar... eu não sei se o título que eu vou dar como exemplo vai caber, mas vamos lá. Vamos dizer que é uma fazenda. Ela tenha 100 hectares. 80 hectares ficou na circunscrição A e 20 hectares ficou na circunscrição B. Vai ser feito um registro de servidão de passagem do DENIT, sei lá, vamos dizer, numa área que vai pegar a maior parte na de 80 e tipo um pedacinho na de 20, mas ele é um registro e ele vai ser feito. O registro, vamos dizer, se a gente pensasse como era antes, como queria ser feito o registro? Ia ser feito o registro em uma e na outra matrícula. Hoje não. É feito o registro em uma, que é a circunscrição de área maior, e ser feito uma remissão na outra de que foi feito o registro nessa matrícula de área maior com relação à servidão do DENIT tal, que ocupa a área tal, e aí coloco ali sem o conteúdo financeiro. Então, eu vejo uma desoneração. Então, se a parte teria que pagar 2 registros, e se a gente levar em conta os valores dos registros, que às vezes é calculado pelo valor, né? Aqui também é um valor de tabela, mas é um valor X. Então, se vamos dizer que essa servidão de passagem seja considerada lá R$300 mil,
O valor do registro vai ser considerado em cima do 300 mil. Então, seria 2 registros de 300 mil em ambas as matrículas. Então, pensa, ficaria muito oneroso. Hoje, não. Eu vou fazer o registro de 300 mil apenas em uma matrícula da área maior e eu vou fazer a remissão sem o conteúdo, sem ali a situação financeira, que eu acho bem difícil, porque cartório cobra até o espirro, gente. Mas aí vai lá, vamos averbar a circunscrição ali, que houve o registro da servidão e que ela pegou tantas e tantas X áreas, entendeu? Eu vejo que vai ser bem uma desoneração. Isso mesmo, faz a verbação sem valor econômico daí, né? Ao invés de pagar o registro sobre tal valor, paga-se ali R$100, enfim, o valor que for é a verbação sem valor no cartório. O livro fala isso, né, Fran? Tem uma fala que desonerou, né, a carga emolumentar e manteve-se a rigidez do sistema de publicidade, né? Então, desonerou o contribuinte, ele não vai ter que pagar 2 registros, mas conseguiu manter ali a questão da publicidade, porque numa vai estar registrado e na outra vai estar noticiado, né, aquele registro na outra matrícula. Isso. Aí no item 3, fala assim, ó. Se a área for idêntica em ambas as circunscrições, adotar-se-á o mesmo procedimento e proceder-á ao registro das averbações nas serventias da escolha do interessado, averbada a circunscrição em outra serventia, sem conteúdo financeiro. O livro, ele trouxe ali a seguinte informação. Retificação diária, em tese, no caso, em tese, não. É uma averbação para cumprir o princípio da especialidade objetiva de atualizar a área. Se eu tenho uma transcrição que ela é antiga e ela precisa ser retificada, ela está no cartório da primeira circunscrição, e a atualização desse imóvel na segunda circunscrição, por referência a esse artigo, que eu não vi que ficou bem claro isso, mas o livro traz isso, que a retificação diária ela tem que ser feita na circunscrição predial. Então, vamos dizer que... Porque aqui a gente faz como? A gente faria a retificação. Todo o processo de análise da retificação, toda aquela parte de análise, seria competente do cartório da primeira circunscrição. Ele analisaria, ele averbaria na transcrição, averbaria a retificação, encerraria a matrícula e mandava para o cartório da segunda circunscrição, pronto. O livro traz essa referência, e eu achei bem interessante por conta da regra de competência, que ele falou que quem é o registrador responsável por processar e analisar é o registrador da situação predial. Ele entende que a retificação diária, e eu também depois disso, né, comecei a entender mesmo, que a retificação diária ela tem que ser atribuída ao cartório da circunscrição que compete a área geográfica. Então, mesmo que seja uma averbação que poderia ser feita na transcrição, a análise e processamento eu tenho que protocolar lá na segunda circunscrição. Então, por exemplo, o imóvel está transcrito aqui, na primeira. Eu vou protocolar o processo de retificação diária, o mapa, o memorial descritivo, os confrontantes, tudo, lá na segunda circunscrição e pedir a abertura de matrícula. Então, quem vai ser processado de analisar e de fazer todo esse procedimento seria a da segunda circunscrição, que é o que compete à nossa situação geográfica. É isso que traz o livro. E aí, eu gostaria, Thay, de ler esse resuminho. E depois a gente tirar uma foto e colocar no grupo. Gente, adorei esse resuminho no final do artigo 169. Você gostou, Thay? Tá sem áudio você. Sim, achei muito bom e vou postar a foto do quadro já. Isso, adorei, gente. Aqui ele vai resumir a questão de regra de competência do artigo 169. E ele fala até mesmo as datas da prenotação. Aí ele fala regra e fundamento legal e exceção. Aí ele fala as datas, e aí ele fala, a partir do dia 28/6/2022, que foi a nova lei 14.382, a regra e o fundamento legal para a competência territorial do registro de imóvel compete à circunscrição da situação do imóvel e a exceção, competência residual exclusiva para a averbação se o imóvel...
Aí, as averbações, na transcrição. Eu posso fazer a averbação lá na transcrição, mesmo ali não sendo competente? Pode. Aí ele fala assim, ó, competência residual exclusiva para as averbações. Se o imóvel ainda for objeto de transcrição e não for possível abrir matrícula. Então, por exemplo, eu tenho um comprometimento na área geográfica ali do imóvel, eu não fiz a retificação de área e eu quero averbar o CPF e o RG do proprietário. Eu não preciso retificar a área para eu averbar o CPF e os dados da pessoa na transcrição. Então, ele me permite averbar na primeira circunscrição, na área que não é competente, averbar os dados, qualificadores, uma coisa ou outra. Então, ó, sendo transcrição, tem a competência residual exclusiva para a averbação se o imóvel ainda não for objeto de transcrição e não for possível abrir matrícula. Aí ele fala, exceto as retificações que serão obrigatoriamente realizadas na situação do imóvel. Então, as retificações que aí muda a situação do imóvel no aspecto geográfico, ele tem que ser protocolado lá na circunscrição competente à área territorial. Vocês conseguiram entender? Eu tive contato com uma usucapião judicial em que a transcrição era de um cartório de São Paulo, mas o imóvel ficava em Guarulhos. Então, quando aí fosse feito, o juiz determinasse a usucapião, esse registro então teria que ser feito em Guarulhos, com abertura de matrícula em Guarulhos, para poder daí encerrar a transcrição lá em São Paulo, é isso? Se já tiver circunscrição competente no local, por exemplo, em Guarulhos, não tem cartório de registro de imóveis, o tribunal ainda não atribuiu, não tem um cartório responsável pelo registro de imóveis, continua sendo feitos atos no cartório que tem essa obrigatoriedade, que seria o São Paulo, né, que você falou. Agora não, já existe um cartório competente, já foi aberto, o tribunal já abriu um registro de imóveis para a região que você vai registrar, você tem que protocolar a sua usucapião no cartório que compete à situação territorial daquele imóvel. Então, você protocola a análise lá. Ah, mas essa matrícula não está aqui. Você vai pedir a matrícula atualizada lá no cartório e vai juntar junto com o seu usucapião no cartório competente. Ali, ele vai fazer a análise e processamento daquele registro e vai encerrar a matrícula do outro cartório e finalizar o seu ato e abrir uma matrícula para aquela área no cartório competente. Entendi, então. Obrigada. Então, essas regrinhas de competência é muito legal, porque a gente fica agora gravado na cabeça algumas situações que a gente fica com dúvida. E importantíssimo, porque atrasa, né? Eu, por exemplo, como analista, já peguei vários casos de pessoas que foram lá, protocolaram os pedidos no cartório nosso e a gente tem que devolver, não compete à nossa região. Não compete à nossa região. E é por isso, gente, que eu tô até preparando, eu tenho um curso que eu dou aqui, que eu só dou presencial, mas eu quero converter ele para online. Porque quando eu fiz com as meninas aqui, que eu dou aula, eu peguei a matrícula e eu fiz todos os princípios. A gente conseguiu fazer como se a gente fizesse uma abertura de matrícula utilizando os princípios. Então, quando eu falo em princípio da territorialidade, aí eu fiz elas localizarem o imóvel. Lá em cima, Campo Grande MS, ao endereço do imóvel competente, a tal, qual cartório? Primeira circunscrição. Então, essas coisas de você entender que territorialidade significa localizar ali o imóvel geograficamente e os demais princípios, e entender que quando você analisa a matrícula, se você for usando os princípios, você não tem como errar. Você abre a mente para todas as outras questões, né? Até do que você falou um pouco antes, eu lembrei até de outro caso, não, acho que foi o parágrafo anterior. Aqui na região, entre Taubaté e Tremembé, existe um bairro ali que, eu não sei se já acertaram, porque faz tempo que eu vi essa história, que as pessoas recebem 2 IPTUs, tanto de Tremembé quanto de Taubaté. E aí fica essa... Eu não sei se ainda já acertou, mas era uma situação bem... E aí tinha valores diferentes, né? Porque cada cidade cobra um valor lá baseado na sua avaliação. E aí as pessoas não sabiam direito aonde efetivamente era o seu imóvel.
Gente, eu peguei uma publicação, é por isso que eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado com a internet, né? Eu falo, essa internet é maravilhosa, é boa, mas isso não significa que a gente tem que aprender tudo dos posts que coloca. Tudo que é pessoa do imobiliário eu sigo. Aí eu vi um engenheiro que postou lá uma decisão do tribunal, não se paga-se IPTU se o imóvel não está construído. Não se deve, o tribunal entende que não se deve pagar IPTU, só deve pagar IPTU se o imóvel tiver construção. Se não tiver construção, falei, gente, de onde que ele tirou isso? Aí eu fui ler a sentença, tem nada a ver com o que ele falou. Mas nada mesmo. Então, tipo assim, eu fiquei pensando, gente, e o pior de tudo, no post dele tem mais de 3.000 curtidas. Só tá vindo a execução fiscal já tô sentindo o cheiro. Gente, tem mais de 3.000 não sei quantas curtidas e um monte de gente comentando e marcando outras pessoas, assim, tipo, olha aqui, viu? Falei que não precisa pagar. Eu falei, gente. Aí eu fiquei pensando, senhor, o que a gente faz? Aí eu peguei e coloquei lá, né? Cuidado com a informação. A decisão do tribunal não relata, não quer dizer que não se deve pagar o IPTU só deve pagar o IPTU quando tiver construção. Pelo contrário, porque existe uma distinção. Quando o imóvel é territorial, o IPTU ele é cobrado na alíquota de territorial. Quando ele é predial, o IPTU ele é cobrado com a alíquota de predial. E muitas vezes o territorial acaba sendo prejudicial pela parte, porque o interesse municipal é de que a pessoa construa, é que a pessoa dá uma finalidade para aquele imóvel que está vago. Então, às vezes, se você a função social da propriedade, né? Função social da propriedade. Então, se você deixa muito tempo sem construir, você vai acabar sendo onerado no IPTU mais caro. E aí, gente, eu fiquei pensando, cara, esse post raciocina a pessoa de assim, beleza, eu vou comprar, 5 lotes ali sem construir e não vou pagar IPTU, sendo que o IPTU não tem nada a ver com a construção, ele é um tributo municipal que vai beneficiar nós, eu vejo como um benefício. Então, às vezes o cliente chega lá, eu falo assim, eu não tenho condições de pagar esse IPTU, tal, falo, vamos entrar com a revisional, vamos verificar o que a gente pode baixar, vamos ver se sua alíquota está sendo cobrado certo, mas não que você não deve pagar, a não ser que você já seja abarcado com uma isenção prevista na lei, com uma questão da lei, mas fora isso, pague parcelado, porque isso aqui vai te trazer luz, vai te trazer benefícios importantes, e se não estiver trazendo, você pode cobrar. Por exemplo, falar nisso, eu lembrei que eu tenho que fazer um ofício para a prefeitura, que eu não posso esquecer. Por exemplo, você, como cidadão, você vai fazer um ofício, você fala, eu pago o IPTU, eu quero aqui na minha rua, ó, tem uma luz queimada, eu sou um cidadão que paga com os impostos em dias, eu quero que vocês troquem. Vai lá e protocolo, o vereador e qualquer outra pessoa tem que fazer isso, tem que fazer indicação e vir trocar isso. Então, o tributo pago te dá poderes de cidadão muito importante. Aí, daqui a pouco, desse raciocínio, nasce a ideia de que não precisa pagar condomínio de terreno que não tem construção. Aí nós vamos virando. Exatamente. É muito complicado isso aí, né? Os profissionais de outras áreas que querem se meter na nossa área e acabam não interpretando as coisas, né? Igual quando sai alguma jurisprudência, alguma decisão. Eles acham que aquela decisão ali ela é para tudo, né? Pra tudo. Aquela decisão ali não é para o caso em específico que estava sendo julgado, né? Eles botam lá a jurisprudência e acham que é para tudo. Agora acabou, vai ser dessa forma. É muito complicado, né? Não, e sem contar que eu falo assim, o direito é tão complicado. Eu sabia, gente, eu fico até com medo. Não que eu sou insegura, mas eu sou nova ainda. Eu tenho muito que aprender com vários advogados aí, crânios, que têm muito mais conhecimento que eu. Então, assim, quando eu vou responder uma pergunta para a pessoa, eu já fico meio com medo. Eu falei, gente, porque assim, ela pode interpretar a minha questão como é verdade. E o direito tudo depende. O direito é tão complexo que você fala uma coisa, mas já tem um tribunal que está analisando de um caso diferente. Tem outra coisa. Então, assim, eu estou estudando uma tese de uso capião sobre a... Ai, gente, eu até atrapalho o nosso... Mas estou tentando ver uma tese de uso capião sobre a questão do prazo prescricional ali, né? Por exemplo, o uso capião
o prazo de 15 anos se esgotou, a pessoa não interferiu naquela contagem de tempo, então contou-se o prazo prescricional, ela já tem direito ao uso capião, porque é uma sentença declaratória. E aí, o registrador, eu fiz uma uso capião e ele me deu aí veio uma pessoa e impugnou, dizendo que ela mora do lado, porque ela é herdeira do proprietário registrado do imóvel que está sendo usucapido. Ela mora do lado, e se ela mora do lado, o fato dela morar do lado, entende-se que ela tem conhecimento do que o imóvel está sendo usucapido, ou seja, não conta prazo prescricional. Falei, gente do céu. Falei, você fez o quê como proprietária, como que tem direito? Qual foi sua medida para interromper o prazo, para que se paralisasse a usucapião? Você protocolou uma ação de reintegração de posse? Você protocolou uma ação pedindo para tirar essa pessoa do imóvel? Qual foi a sua medida? O que você fez? Porque ainda que você fosse na delegacia, fizesse um boletim de ocorrência dizendo que a pessoa está na sua imóvel, coisa que você não fez, porque eu não tenho essa informação e você também não trouxe essa informação. Coisa que você não fez. Isso é uma ação administrativa. A ação administrativa serve para parar o prazo prescricional? Não, porque não adianta você fazer uma ação administrativa e guardar na sua gaveta e achar que isso interrompeu o prazo. Você tem que tirar a pessoa dali. Ah, a pessoa tá na minha posse, entrou no meu imóvel, tanto é que eu até falo, contra invasão, só o proprietário pode fazer algo. A pessoa invadiu seu imóvel, vai lá e tira. A pessoa, eu não consigo tirar, entra na justiça, porque quando você entra com a medida de interromper o prazo prescricional, você está seguro. Agora você vai ficar bravo. A pessoa entrou na minha posse, fiquei bravo, cruzei os braços. Isso vai resolver alguma coisa? Não. E o bendito do registrador parou pelo usucapião. Diz que a mulher tá certa. Sabe, umas coisas assim que você fala, gente, isso não tem lógica. E aí parou e mandou para o judiciário. Aí agora a gente vai para o judiciário para uma questão que eu vejo assim que é tão lógica, mas que ele não entende, então a gente vai para o judiciário para eu explicar que o que interrompe o prazo prescricional para a usucapião é uma medida do proprietário para tirar a pessoa da posse. E tu achou decisões nesse sentido já, Fran? Eu achei algumas, assim, mas são muito, porque assim, são muito peculiares do caso mesmo, sabe? Eles, por exemplo, o processo de inventário. Achei que o processo de inventário não interrompe o prazo prescricional, porque o inventário, vamos dizer, os herdeiros, eles vão lá, é um herdeiro de um loteamento. E eu tô com um caso aqui, gente, de um herdeiro, você acredita que ele tá fazendo as pessoas pagarem tudo de novo o loteamento? Ai, gente, olha, só por Deus. O herdeiro descobre lá que o pai dele deixou 100 lotes. Passou 30 anos, ele descobre que o pai dele deixou 100 lotes. Ele abre o inventário naquele momento e ele coloca os 100 lotes. Mas já os imóveis já tiveram um prazo prescricional, ou até mesmo as pessoas estão lá. O inventário, ele é uma medida de divisão de propriedade. Ele é uma medida de agressão contra quem está na posse? Não. Então, no meu entendimento, e para algumas que eu achei, o inventário em si não interrompe o prazo prescricional. Então, o que eu já achei decisão, e tem até uma súmula que a reivindicatória, a citação na reivindicatória passa para o prazo prescricional. E aí eu estou tentando buscar mais, mas ainda tô lutando na jurisprudência. Mas, assim, são coisas lógicas, gente. É a interrupção do prazo que vai parar o possuidor de contar a posse. É o questionamento, né, sobre aquela posse, né? Não é simplesmente como, por exemplo, o inventário, né? O inventário não tem nada, né, com relação àquilo ali, né? Não tem ligação direta, né, com relação a... Aí o meu caso, vou até jogar para vocês, porque às vezes vocês me dão uma luz, né? O meu caso aqui, tem um usucapião que, na verdade, eu vou ter que defender a pessoa. O filho do herdeiro, ele tá entrando, tirando todo mundo, ou fazendo acordo com todo mundo que já estão na posse, tipo, há 20, 30 anos lá, sei lá, fazendo acordo, pedindo para as pessoas repagarem o imóvel, porque ele entrou com inventário, e ele entrou com medidas, por exemplo, ele entrou com medidas judiciais, até criminal, contra o irmão do loteador, que é o tio dele, contra o tio dele, alegando que os imóveis foram vendidos pelo tio dele contra a vontade do pai dele. Então, tipo, o pai dele tinha dado uma procuração pro tio, e essa procuração foi extinta, tipo, bem depois, mas já tinha sido praticado atos de venda,
E ele tá alegando que esses contratos não têm validade tudo. E aí eu tô explicando para as pessoas que vêm me procurar, né, que cabe ao uso capião. E que o uso capião não precisa de justo título, não precisa de boa-fé, os 15 anos, na casa. Não precisa de justo título, não precisa de boa-fé, e eu não preciso utilizar esse contrato. Menina, o cara me ligou falando, você tá super errado. Eu quero ver você protocolar contra mim, e eu quero ver você ganhar, porque eu já tô ganhando todas, e eu tô fazendo acordo com todo mundo, e as pessoas têm que me pagar assim, eu sou herdeiro. Eu falei assim, tudo bem, você é herdeiro, entendo o seu direito. Só que existe, assim, ó, eu tava até estudando isso. Existe a prescrição extintiva. Não sei se vocês... A prescrição extintiva, ela diz assim, ó, quem tem um direito, ótimo, mas esse direito se extingue com um prazo prescricional. Então, você tem um direito, então a prescrição extintiva de direito significa assim, ó, você tinha o direito até o período X, e aí ele prescreveu porque você não foi atrás. Então, assim, a regra máxima ali é os 10 anos, né? Do Código Civil, os 10 anos ali da prescrição. Então, vamos dizer que ele tivesse o direito ali até 10 anos. Então, por que você não entrou durante esses períodos de 10 anos? Então, você esperou passar 30 anos para você ir atrás dos imóveis que já estão ali em outro nome de outras pessoas. Então, essas pessoas já adquiriram. E como a ação de uso capião ela é um ato declaratório, o juiz vai apenas declarar. Aí ele, não, mas tem ações criminais que para o prazo prescricional. Aí eu falei, tudo bem, mas as ações criminais, elas são direcionadas para o tio. Ela não fala do lote, ela não diz assim, ó, juiz, eu estou entrando com ação criminal contra o meu tio, mas aqui eu já quero que o senhor faça uma medida para reintegrar aquele imóvel, para reivindicar aquele imóvel. Não, ele só entrou com ação criminal, ó, ele vendeu os imóveis, mas, tipo, foi arquivada a ação criminal, resolveu, tal, e ele não movimentou, tipo, eu acho que tem que ter medidas a mais, né, reintegração, tal, coisas para poder tomar o imóvel. Não adianta você falar, eu tenho direito, mas eu não vou atrás dele, entendeu? Aí agora surgiu a minha missão de tentar defender um cliente nesse sentido, sabe? E aí eu fico pensando, agora que eu vou entrar no mérito dessa questão de prazos, sabe? Que é chatinha, mas é entender aonde começa e aonde termina o direito de uma pessoa que adquire o uso capião. Em relação ao primeiro caso que você falou, eu já atendi uma senhora que era um imóvel de família lá, vários herdeiros, e uma sobrinha entrou com uma uso capião. E ela ficou morando lá, na verdade, porque uma tia deixou e ela entrou com uso capião contra os parentes lá. E aí a gente explicou para ela que ela queria só fazer o inventário, ela não queria fazer defesa dentro dessa uso capião para contestar essa posse e tudo, porque ela disse que não entendia como que o inventário não afastava esse uso capião. Então eu falei assim, tudo bem fazer o inventário, mas a gente precisa defender essa posse, fazer uma defesa no uso capião. Daí ela nunca mais procurou a gente, porque ela achou que não cabia. Precisaria. Que não cabia, que a gente estava errado, na verdade. O entendimento que eu tive foi esse, que ela não acreditou, não entendeu que não existe essa possibilidade de deixar aquela uso capião rolar solta, porque ela entendia que a partir do momento que ela fizesse o inventário e registrasse na matrícula, acabou. Eu falei, não é assim, mas tudo bem. E na questão desse caso aí desse herdeiro, tem uma questão do período para cobrança desse preço, que são de 5 anos, né? E muitos capião, às vezes, em defesa, as pessoas alegam comodato verbal, né? Que, na verdade, era um comodato e tudo, tem muita jurisprudência nesse sentido. E também em relação à cobrança do preço, que daí daria uns 5 anos. Sim, a prescrição do pagamento, né? Mas totalmente equivocado, no final das contas, esse senhor. Gente, não, eu falei para ele, então por que você não entrou? Porque assim, se ele vendeu errado, por que você não entrou contra a execução, contra o contrato, pedindo pagamento e tal? Mas aí que tá, ele falou assim, você tá certo com o seu direito, eu entendo o seu direito, você tá certo, só o tempo que está errado. Não, mas ainda assim, seria só apenas contra o tio também, ainda que a perdas e danos ainda também, só contra o tio. Isso, contra o tio. As pessoas que compraram, elas são adquiridas de boa fé, elas não têm... Elas pagaram para quem tinha procuração para vender, e pagaram corretamente. Agora, se houve esse imbróglio aí, é questão dele com o tio, não tem nada a ver eles nessa situação. Eu até postei no Instagram essa semana que como é importante, quando a gente vai analisar um uso capião, e todos os usos capiões que estão chegando agora para mim,
eu aprendi, com esses embrulhos da vida, né? Eu aprendi que o prazo prescricional é mais importante de tudo. Porque, assim, a pessoa chegar em você e falar assim, ó, que já aconteceu, né? Se eu chegar e falar para você, esse imóvel, eu tô lá cuidando há 40 anos. Chegou uma senhora falando isso, acho que tô lá há 40 anos. No início, eu limpava, porque o cara era um caminhoneiro, viajou. Então, no início, eu limpava para ele, eu cuidava para ele, então ele permitia, deixou eu ficar lá. Tal. E aí, uma certa vez, ele veio e falou assim, dona Maria, eu estou indo embora, eu vou vender o imóvel, mas você fica com a chave, você fica aí com o imóvel, eu vou vender o imóvel, e aí quando esse proprietário chegar, você passa a chave para ele. O que acontece? A matrícula do imóvel teve a venda, teve o registro, foi uma pessoa de outra cidade e registrou. Então, deixou de ter aquele vínculo de comodato, porque registrou transferir a propriedade, tipo, há uns 20 anos atrás. E aí ela começou a limpar o imóvel, ela cuidava, e ela morou lá, e ela colocou outra pessoa para alugar. Olha só. Então, naquele momento, interrompeu o comodato, acabou a autorização de uso e passou a ser realmente a posse e uso capida, que fala a posse e uso capida. O direito dela ao uso capida nasceu no momento onde que ela não tinha vínculo com a pessoa. E aí, passou o coisa. Só que o que aconteceu? Aí, agora, finalizando a história. O que aconteceu? O vizinho bateu na porta dela, antes dela entrar com a ação. O vizinho bateu na porta dela, porque ela bateu na porta do vizinho e falou assim, você seja minha testemunha no uso capião, que eu vou entrar? O vizinho falou assim, não, esse imóvel é meu. Ela falou assim, como assim? Não, eu comprei esse imóvel é meu. Ela entregou a chave pro vizinho e desistiu do uso capião. Aí eu liguei para ela e falei, pelo amor de Deus, você não fez isso? Ela falou, fiz, porque ele falou que é dele. Eu falei, mas ele falou com o quê? Ele te mostrou o quê? Você me trouxe o documento para eu ver? Não, mas ele falou que é dele, ele comprou. Eu falei, meu Deus do céu. E você ficou 20 anos, 25 anos limpando o imóvel que é dele, e ele, sendo seu vizinho, ele nunca bateu lá e falou que era dele? Eu acho que você caiu no conto. Eu falei para ela, você caiu no conto. Aí ela não quis mais que eu agisse, e aí ficou por isso mesmo. Mas olha só como que a pessoa é inocente, gente. Meu tadinho, que merda, cara. Putz. Putz mesmo. Tinha uma compra registrada, o proprietário nunca veio atrás, e aí ela caiu no conto do vizinho. Puta merda. Caiu no conto do vizinho, e ainda pior de tudo, eu fiquei com a cara de tacho. Eu falei assim para ela, eu estudei, e ainda, tipo assim, foi um cliente que não fechou comigo nada. Eu estudei, ajudei ela, pensei, fiz ali para ela, eu falei, vamos. Aí, engraçado que ela tomou iniciativa sem eu falar, ela bateu no vizinho sem eu falar. Eu falei, você vai precisar de testemunha, mas deixa que eu vou montando o processo, que eu vou atrás, tudo. Ela bateu no vizinho sem eu falar, o cara contou uma história para ela, ela já entregou a chave. É isso, a gente aprende com os clientes dessa maneira. Agora, das próximas vezes, eu não conto mais nada para ela, para o cliente. Não fico, né? Porque aí eles, por exemplo, eu não vou falar para eles assim, eu vou precisar de falar com os confrontantes, ou os confrontantes vai assinar. Não vou falar isso mais para o cliente. Vou falar assim, olha, então tá bom, vamos fechar o contrato, procuração, aí os próximos passos, deixa que eu vou movimentar. Isso. Mas isso esse mau costume mesmo de ficar falando como se faz, e aí o cliente se antecipa, é muito comum, né? Ai, gente. Esse é um grande exercício, né? De você, porque como a gente gosta do assunto e a gente se empolga, aí a gente acaba, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? E a pessoa, é aquilo que você falou, ela entende o que ela quer, né? Então aí, depois que ela tem a interpretação dela e ela também tem essa movimentação que quer ser proativa, aí vira um boné velho. Então, realmente, o quanto menos você disser para o cliente, às vezes, em relação à estratégia, é a melhor coisa. Porque senão ele atrapalha a gente. É verdade. Estou com uma situação bem parecida, mas eu não vou falar aqui, senão vai atrasar muito. A história é longa, mas é sobre uso capião também, e sobre, às vezes, eu querer explicar demais, né, para deixar tudo explicadinho, e aí, complicado, tá? Minha cliente quase botou tudo a perder. Bem complicado. Oh, meu Deus do céu. Desse jeito. Aí a gente finaliza o 69, né? Aí esse quadrinho, você colocou lá, né, Thay? Botei, terminamos. E a gente vai para o 176. O 176 fala sobre a escrituração, né? Como se dá a escrituração do livro 2, né? Que é o livro das matrículas
das transmissões, constrições, garantias, enfim, né? O livro, digamos assim, o mais importante, assim, dentro do registro de imóveis, né? Onde a coisa acontece. Então, o parágrafo 1º fala o seguinte: a escrituração do livro 2 obedecerá às seguintes normas. Cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura da matrícula. Já falamos sobre isso lá na frente, né, Fran? Sobre essa situação dos requisitos da transcrição para abertura de nova matrícula, né? Falamos. Esse parágrafo, o artigo 176 em tese, né, no caso, o artigo 176, ele é muito importante. Gente, eu vou falar uma coisa assim, é um princípio, aquilo que eu lembro que eu falei do 167, que todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que ler o artigo 176 e na íntegra. Estou tentando até abrir aqui no computador o artigo 176 mesmo. Por quê? Porque ele fala muito de princípio. Esse parágrafo 1º, ele é um princípio. Ele é o princípio da unitariedade matricial. Entende? Porque ele fala, né? Cada imóvel terá matrícula própria. É esse que você leu, né? É isso aí. Que será aberto por ocasião do primeiro ato de registro ou da averbação, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para abertura. Então, esse princípio fala da unitariedade matricial. Cada imóvel terá uma matrícula e essa matrícula vai conter todos os atos aglutinadores do registro disponível ali naquele sistema, né? E também o próprio artigo 176, ele vai falar do princípio da especialidade em tudo. Então, assim, vai ter as coisas que foi mudado pela 14.382 e vai estar falando muito sobre o princípio da especialidade subjetiva e da especialidade objetiva. Nesse caso, ele fala que, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para abertura de matrícula, mas o próprio artigo vai mudar. Então, pode continuar, tá? Que a gente vai falando. Tá, é que na verdade... O que mudou nesse item 1 foi o fato de a averbação ser um item para abertura de matrícula. Antes, como que era feita a abertura de matrícula? Somente mediante o primeiro registro. Então, quando era a matrícula ficava ali sem movimento, tanto é que, tipo assim, lá na onde eu trabalhava, né, por exemplo, Nova Lima pertencia ao cartório da 3ª circunscrição. Aquela matrícula ficaria ali naquele cartório. Averbações de qualificação de limites de confrontação, averbação de execução, tudo que fosse feito de averbação, ele era feito naquela matrícula até o proprietário chegar e falar: transferir, ou onerei, ou a prefeitura mandar uma penhora, até chegar a um registro na matrícula, para que aquela matrícula seja encerrada, e o marco do registro era o marco para a abertura de matrícula. Hoje, o marco de registro não é o requisito para abrir matrícula. Então, por esse item, fala assim, ó, que abrirá a matrícula por ocasião do primeiro ato de registro ou averbação, caso a transcrição possua todos os requisitos, ou seja, ou até a matrícula, porque a matrícula anterior, que é da circunscrição competente, ela está completinha ali, linda, maravilhosa, para ser transferida para outro registro. O que me impede de eu fazer a averbação lá no cartório competente? Nada. Então, o cartório, no caso, a própria parte, pode remeter essa matrícula para o cartório competente. Então, ele tirou a delimitação de somente no registro. Isso. Transferir o imóvel de ofício, ou até mesmo abrir a própria matrícula dentro daquela mesma circunscrição, quando o imóvel era uma transcrição, né? Também, né? Também tem esse... Isso. Então, aí, no 176, que não vai aparecer ali como alteração, ele vai falar sobre tudo que deve ter na matrícula, todos os dados que deve ter na matrícula. Então, ele vai falar, por exemplo, são requisitos da matrícula, lá no item 2, que vocês não estão vendo aí na alteração da 1482. Ele vai falar
o número de ordem, a data, a identificação do imóvel, que será com a indicação se rural, se urbano, nome, domicílio, nacionalidade do proprietário, tratando-se de pessoa física, tratando de pessoa jurídica, regime de multipropriedade, aí vai falar tudo, né? Data, domicílio, translado, forma do título. Então, assim, se você quer entender quais são os dados necessários que deve ter lá como adquirente, como transmitente, na forma do título, se data, se não data. Esse artigo 176, por exemplo, é o artigo que a gente devolve por tudo no cartório. Por exemplo, tudo que tiver relacionado ao princípio da especialidade objetiva ou subjetiva, a gente devolve por esse artigo. Então, por exemplo, a pessoa apresentou um título de cédula rural. Aí, lá na cédula, ela não identifica o imóvel plenamente. Ela vai lá e coloca a matrícula de uma maneira genérica, ou vai lá e coloca informações, ou até mesmo coloca que é lote, quadro e bairro, e na matrícula tem construção. A gente vai lá e devolve. Pelo princípio da especialidade objetiva, constante no artigo 176 da Lei de Registro Público, o imóvel deve ser consignado na íntegra, com as informações constantes no artigo. Aí, lá no artigo vai estar tudo, as informações que tanto a matrícula deve ter, e, querendo ou não, aqueles registros que não estejam dispensados a descrição completa, por quê? Tem um artigo de um decreto que fala que quando se tem a informação assim, ó, você coloca no título, por exemplo, no contrato. No contrato, quando eu faço um contrato, eu coloco a caracterização do imóvel, lote, quadra, bairro, limites, confrontações ali, área total, que é coisas que pode prejudicar a negociação. Então, o objeto tem que ser certo e determinado. Então, você vai determinar o objeto certinho. Até, às vezes, a matrícula está em falta, mas você, no seu contrato, tem que fazer ele bem certinho. Aí, tem informações que você não vai ficar reproduzindo. Aí você coloca conforme descrição completa, constante, na matrícula, livro 2, folha 2, dispensando informação na íntegra, conforme decreto, tal. Porque tem um decreto, acho que é o decreto da escritura pública, que ele dispensa a reprodução na íntegra. Então, se você conseguiu reproduzir as informações primordiais, o resto você dispensa. Legal, interessante isso aí. Para finalizar, a gente tem mais 1, 2, 3, 4, 5 novos parágrafos nesse artigo 176, que vai colocar algumas regrinhas ali com relação à abertura de matrícula, né? Vou fazer a leitura rápida, porque o próximo artigo, talvez a gente aborde já no próximo encontro, é com relação aos novos prazos, né? De protocolo, análise e tudo mais. Isso. Você vai ler até o 18, né? Eu vou ler do 14 ao 18 bem rapidamente, porque também, assim, ó, pelo que eu estava vendo aqui, todos eles já reiteram muita coisa que a gente falou, né? Isso. Então, só vamos dar uma passada mesmo. Parágrafo 14. É facultada a abertura da matrícula na circunscrição onde estiver situado o imóvel, a requerimento do interessado ou de ofício, por conveniência do serviço. Parágrafo 15. Ainda que ausentes alguns elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, desde que haja segurança quanto à localização e à identificação do imóvel a critério do oficial e que constem os dados do registro anterior, a matrícula poderá ser aberta nos termos do parágrafo 14 deste artigo, que foi o que eu acabei de ler. 16. Se não forem suficientes os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva, será exigida a retificação no caso de requerimento do interessado na forma prevista do parágrafo 14 deste artigo, perante a circunscrição de situação do imóvel. 17. Os elementos de especialidade objetiva ou subjetiva que não alterarem os elementos essenciais do ato ou negócio jurídico praticado, quando não constantes do título ou do acervo registral, poderão ser complementados por outros documentos ou, quando se tratar de manifestação de vontade, por declarações dos proprietários ou dos interessados sob sua responsabilidade. 18. Quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para abertura de matrícula, admitir-se-á que se façam na circunscrição de origem, à margem do título, as averbações necessárias.
Fran, quer complementar? Sim. Eu quero. Eu quero. É porque, ó, gente, é porque eu trabalho, porque eu falei para vocês, esse artigo 176 é muito importante, porque eu trabalhava 24 horas com esse artigo. E, assim, para mim foi inovador as alterações que teve nesse artigo, porque a gente era muito fechado. Então, por exemplo, a pessoa requeria abertura de matrícula, a gente não podia fazer, mesmo ali estava faltando uma nacionalidade, estava faltando profissão, estava faltando informações que, em tese, não altera o registro, e a gente devolvia. Olha, fulano... Então, assim, às vezes a pessoa, por exemplo, dá um exemplo na prática, era uma transcrição e a pessoa parecia um formal de partilha, apresentar formal de partilha. Gente, quem não tem, hoje, eu como advogada, mesmo que eu não atuo muito no judiciário, mas, por exemplo, quando eu for protocolar um ato no judiciário formal de partilha, eu cumpro todos os requisitos registrais. Por quê? Porque quando chegar lá no cartório, vai estar todas as informações importantes para a pessoa extrair. Mas, antigamente, não era assim. Então, os formais de partilha, eles muitas vezes vinham assim, ó, José da Silva, casado, não colocava o nome da pessoa, aí colocava assim, CPF tal, às vezes era o CPF do marido, não era da pessoa, residente domiciliado na rua tal. Aí, quando o cartório chegava lá, como que eu... Gente, vou pegar esse título, não tem nacionalidade, não tem profissão, não tem RG, não tem nada, não tem nem o nome da pessoa. A gente devolvia. E aí ficava naquilo. E outra coisa, muitas vezes, algumas situações, a gente até tinha que pedir a retificação do formal. Então, dependendo da situação, às vezes um erro que a gente não conseguia complementar, porque a nossa registradora era uma registradora muito mente aberta, então ela deixava a gente complementar muito pelo requerimento. Ela já fazia, então ela já era visionária, ela já fazia o que o artigo 17 hoje permite. Ela já permitia que, às vezes, a pessoa juntava um documento para complementar uma informação que faltou no formal de partilha. Então, assim, o parágrafo 15, ele fala que o registrador, ele pode, então, ali a transcrição. Está faltando uma profissão, está faltando uma coisa que não compromete a segurança. Então, o que é mais importante? Se a gente está falando da matrícula, e a matrícula, ela hoje, ela traz referência não à pessoa, e sim ao objeto. Então, se o meu objeto, que é o imóvel, ele está totalmente localizado, então o imóvel mede 12 por 30, é 360, está totalmente dedicado lá do Parnaguinho, rua, frente, tudo, está completo, não vai ser uma nacionalidade, não vai ser uma informação ali que vai paralisar a minha abertura de matrícula. Então, eu posso abrir a matrícula se eu tiver segurança jurídica, e aí fala no artigo 15, que haja segurança quanto à localização e à identificação do imóvel. Então, por exemplo, agora, você pediu abertura de matrícula de uma transcrição. Por exemplo, a gente que trabalha na área, quando o imóvel é objeto de transcrição ou quando o imóvel é objeto de lote vago, vocês têm lote vago aí na cidade de vocês? Lote vago tem uma matrícula mãe. Foi criado um loteamento e só tem uma matrícula mãe, aí o cartório vai lá e faz uma certidãozinha com limites de confrontação, descrevendo aquele lote, mas só tem uma matrícula mãe. Aí ele vai e individualiza através de uma certidão de inteiro teor, com uma certidão de lote vago, que a gente chama de lote vago. Então, a certidão de lote vago, ela é ruim da gente trabalhar. Então, por exemplo, se eu tenho a procuração da pessoa, eu já encerro, eu já vou lá no cartório e protocolo, eu quero a abertura de matrícula desse imóvel. Ah, mas é lote vago. Eu falo, eu quero a abertura de matrícula do imóvel. Ah, mas tá faltando um monte de informação aqui. O que tá faltando? Então, se, por exemplo, tá faltando, se o imóvel está certo localizado, eu posso requerer para o registrador, e aí eu também posso, eu como particular, utilizar a segurança jurídica, falando, olha, para segurança jurídica, eu preciso que esse imóvel tenha uma matrícula, até pelo princípio da unitariedade matricial, eu preciso que ela tenha um número de matrícula, ela seja matriculada e que seja aberta a matrícula para eu possa trabalhar com mais segurança. Então, abre-se a matrícula para mim, eu requeiro que abra a matrícula nos termos do artigo 176. Ele verificou que está identificado imóvel, limites, confrontação, ele vai abrir a matrícula. Em nome do loteador, com as informações que tem ali. Aí, vamos lá, eu tenho uma adjudicação compulsória, eu tenho um documento para registrar. Essa adjudicação, esse formal de partilha, está faltando a nacionalidade, está faltando a RG, está faltando informações. O que a Ludmila faz? Entra lá no processo, né, Ludmila? Consegue informações, liga no cartório, consegue aquele documento e junta no processo.
Então, eu já estou com uma adjudicação antiga, eu vou pegar a certidão de nascimento ou RG da pessoa e eu vou juntar no processo, vou falar, registrador, pelo artigo 17, pelo parágrafo 17, número 76 agora, se o título tiver faltando elementos registrais, eu posso complementar com o documento. Então, fala os elementos da especialidade objetiva e subjetiva que não altere os elementos essenciais do ato ou negócio jurídico, quando não consta no título ou no acervo registral, poderão ser complementados por outros documentos. Quando se tratar de manifestação de vontade, ou, que esse aqui é o mais importante, ou por declaração dos proprietários dos interessados sobre sua responsabilidade. Hoje, o nosso provimento aqui do Mato Grosso do Sul já trouxe também essa permissão. Por exemplo, tem um formal de partilha e lá o advogado, que assim, gente, vou falar uma coisa para você. Hoje eu sou advogado, não posso ficar falando mal, mas o advogado vai lá e faz um cálculo da cabeça dele e coloca a fração ideal do imóvel, tipo, que nem fecha 100%. Vai lá e coloca a fração de 16,66 para todo mundo. Aí você vai colocar os 16,66 como se vai faltar 1 ou 2% para fechar o 100%. Antes a gente devolvia, muitas vezes a gente, quando era uma coisa muito grave, a gente devolvia e falava, não, vai ter que retificar essa sentença, não consigo complementar. Hoje não, se todas as partes vêm no cartório, faz um requerimento, coloca ali, ó, eu sou proprietário de 16, eu arredondo para 16,67 ou para 16,66 para a gente fechar o 100%. Então, a gente faz um requerimento, fechando 100% do ato, e aí a gente registra esse documento na perfeita paz, sem precisar voltar para o judiciário. E aí eu vou contar até uma vez, tem que contar, não adianta, tem que contar essa história, senão não vai dar certo. Eu fiz agora esses dias um formal de partilha, e na hora de colocar a porcentagem para fechar, eu identifiquei para um herdeiro, eu coloquei 8,33, para outros herdeiros 8,34. Eu até usei assim a técnica de paz para ver se dá uma paz. Eu coloquei que todos aqueles herdeiros que era neto, por exemplo, os netos, eu coloquei 8,34. Menina, todos os herdeiros me ligaram bravo, dizendo por que um ficava com 8,34, por que eles estavam ganhando 1% a mais. Eu falei, gente, não é 1%, é 0,0,01%. E isso não significa em reais que isso vai ser prejudicado. Significa que eu preciso fechar uma quarta parte para entrar nessa matrícula. Menina, eu tô falando sério, ligou uns... mas ligou todos, era 12 herdeiros, ligou uns 7 herdeiros, questionando por que um estava com 8,34 e outro, sabe? E assim, é complicado, a gente se desgasta, mas é importante o título que esteja certinho, senão a gente não fecha. Então, agora, eu não sei se vocês já tiveram contato com isso, né? Quando o formal de partilha é expedido dentro de um inventário judicial, ou aqui em São Paulo, pelo menos aqui em Pisa está acontecendo isso, vem só uma... Formal de partilha é apenas uma página, e com a senha do processo. E a gente encaminha só essa página para o cartório tem como acessar o processo e pegar todas as informações lá. Legal. Aqui, aí, minha filha, eles devolveriam e pediriam, imprime você. Aí teve até um que eu até fiquei na dúvida se ia dar certo, mas deu super certo, que era um inventário também, mas a sobrinha tinha ganhado de testamento os bens do tio e tudo, e foi assim, era uma carta de adjudicação no final das contas. Não, era o formal de partilha mesmo. E aí foi a primeira vez que eu tinha visto. Daí era só uma folha com os dados dela e tudo, dizendo a senha do processo que era para encaminhar para o cartório, e ainda tinha que comprovar que eu encaminhei para o cartório. E eu mandei por e-mail para o cartório, ele registrou, fez a avaliação tudo certinho, registrou, e em 10 dias estava pronto para eu pegar a matrícula atualizada. É porque é tudo digital agora, com aquela senha você consegue ter acesso ao processo. Só que, igual eu falei para você, aqui, como agora os sistemas, eles trabalham muito com o digital, mas aqui, para arquivo, você tem certeza que eles me devolveriam falando, vai na gráfica e imprime você, porque eu não vou ficar gastando papel aqui, não. E outra coisa ainda, eles não pedem para a gente tirar todas, por exemplo, 1000 páginas do formal, não. Só eles pedem as peças principais. Mas eles pedem. Aqui nós temos eu não sei se é nas normas da corregedoria ou se é algum provimento, mas tem quais são as páginas principais que deve conter nessa
carta de sentença, carta de adjudicação, ou Ai, que legal. eles têm quais são as indicações, né? Porque eu acabei de fazer uma de um divórcio, que tem que averbar também na matrícula de imóvel. Aqui também indica. Ai, gente, vocês. Olha, São Paulo e Santa Catarina são exemplos para cá. A gente sempre tenta pegar um pouquinho de decisões daí, porque são bem. Até mesmo os registradores daqui, se eu falo, não, mas é do Tribunal de São Paulo, olha, da Corregedoria de Santa Catarina, sei lá, do Sul tal. Nossa, eles falam, tipo, legal, vamos analisar. Tipo, meio que referência, sabe? Que bom. Não, aqui eu não tenho do que reclamar. Meu Deus, nada para reclamar. Se reclama de barriga cheia. Eu tenho só uma coisa para reclamar esses dias, é uma cidade, não vou falar o nome da cidade, mas é uma cidade grande, na região ali do ABC de São Paulo. Eu encaminhei, era um restabelecimento de casamento. Eles tinham separado judicialmente e restabeleceram a sociedade conjugal agora. E eu encaminhei o mandado de averbação para constar na certidão de casamento, por e-mail. A resposta foi: nós não aceitamos fazer essa averbação por e-mail. Você tem que comparecer presencialmente. Ah, normal. E eu me assustei porque é uma cidade grande. Aí eu pedi depois um processo para fazer pelo CRC e eles fizeram para mim. Ou é balcão ou é plataforma oficial de protocolo, né? É. Na hora eu pensei, gente, como é que vai instalar o CERP desse jeito? Como é que vai trabalhar com a 14383 desse jeito? Aqui, gente, teve um retrocesso por exemplo, aqui os pedidos, por conta da pandemia, os pedidos oficialmente de certidão, eles criaram um canal próprio de WhatsApp. Então, só 2 cartórios, né? Um ficou inerte, mas 2 cartórios criaram um canal de WhatsApp. Agora, com o retorno assim, dos trabalhos, eles excluíram esse canal. E era tão perfeito, porque, tipo assim, você pedia a matrícula, colocava lá pelo WhatsApp, pagava tudo por Pix, eles mandavam em PDF no WhatsApp. Eu falava, gente, que perfeito. Agora não, é só por registradores. Só por registradores. Ah, é mais trabalhoso para eles, né? É. Só por registradores. Mas, assim, é igual eu falei, gente, o que tá bom, mantém, né? Vamos manter, vamos tentar, né? Sei lá. Mas é isso. Ele falou, não, se tem um canal próprio, é o canal próprio. Aí, teve jeito. É isso, então. Eu não tenho mais comentários a fazer, a Fran sempre perfeita, me ajudando. E aí Eu acho que a gente esgotou o 7,6, né? E depois a gente... Gente, adorei esse livro. Eu me surpreendi, porque eu não queria esse livro. Eu queria o daquela que eu te falei, daquela... Ai, esqueci o nome dela. Alguma coisa. Da Marta Debs, né? Isso, eu queria dela. Mas gostei desse aqui, achei legal. Não, ajuda muito, 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 muito. Meu Deus. Principalmente para quem não trabalhou em cartório, assim, que não tem essa visão do outro lado como tu tens, assim, ajuda demais, tá? Tá um pouco carinho, mas certo, talvez daqui a pouco baixa. Também fiquei meio assim de comprar. Não adianta, se não investir. Não, e dá uma visão legal, assim. Eu tenho tanto livro, na verdade, eu sou piolho de comprar livro, né? Quero comprar todos os livros da vida, mas não acabo não lendo. Então, mas esse aqui eu vou tentar ler porque é fininho, né? É uma coisa meio que... Vamos tirar nossa foto? Bora. Ô, Lud, tu tira para nós? Lud. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês antes. Vocês já ouviram falar de instituir o usufruto por meio judicial? Só isso. Porque, para mim, é uma doação com a reserva do usufruto. Um cartório aqui disse que dava para fazer judicialmente isso para umas pessoas. E eu falei, gente, não é possível, não existe essa possibilidade. É por escritura pública, vai fazer a doação bonitinho. Porque as pessoas parecem que não têm condições de pagar, e eles disseram que era para fazer judicialmente, que daí pedir registro gratuito. Vocês já viram alguma coisa assim, gente? Dentro de processos de informal de partilha, já vi o juiz, né, ele solicitando e o juiz determinando que seja instituído, mas a regra geral é a coisa. Aí no seu, por exemplo, assim, também pode ser que ele esteja, como a pessoa é pessoa beneficiária pela justiça gratuita, não sei se o cartório de vocês aí, eles lavram uma escritura quando a pessoa é beneficiária da justiça gratuita. Talvez ele queira falar assim, ó,
peça para a defensoria fazer um ofício para esse cartório lavrar a escritura de maneira errada. Então, entrar na justiça, na verdade, para pedir a instituição do condomínio para que o cartório receba um ofício da defensoria solicitando a lavratura gratuita para aquele pessoa nos termos do artigo 98 do CPC, entendeu? Eu acho que seja mais essa interpretação, não que seja feito a instituição pela justiça, mas o pedido gratuito seja pela justiça. Faz mais sentido. Faz bem mais sentido agora. Mas vou conversar depois com a pessoa que me perguntou isso. Eu falei assim, gente, essa talvez seja a única saída aqui. Mas, obrigada, gente. Posso tirar a nossa foto? Pode. Todo mundo preparado? Todos. 1, 2, 3 e... Vou colar lá no WhatsApp, peraí. Tchau, pessoal. Vê se ficou bom, todo mundo tá bem lá. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Beijo. Até mais. Fica com Deus. Até mais. Beijo, tchau. Beijão, pessoal.